Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta entrevista especial. Hoje celebramos 10 anos de uma história marcada pela fé, perseverança e pela mão de Deus. São 10 anos de vidas transformadas, milagres e crescimento. E para este momento tão especial, temos connosco o nosso apóstolo líder, apóstolo Samuel Justo. Apóstolo, é uma grande honra tê-lo aqui connosco neste dia tão especial e marcante para o nosso ministério. Shalom. Shalom, e nós agradecemos desde já esta oportunidade para podermos falar dos 10 anos. É uma grande honra, sim, porque 10 anos não são 10 dias. Daí o privilégio de podermos trazer algumas abordagens que poderão descrever esta trajetória. Nosso muito obrigado por o momento que vocês criaram de forma a tratarmos esses assuntos. Apóstolo, vamos fazer um recuo no tempo para percebermos como nasceu a visão da Igreja há 10 anos. Na verdade, nos disse que toda a história está combinada com pessoas. Eu, na qualidade de visionários, tenho uma história, a história é essa que faz parte desta trajetória. Mas não comecei aqui no Ministério Mais, a servir a Deus. Tenho um passado e por conta de situações adversas, este passado acabou mudando o paradigma para entrar na visão de Deus. É óbvio que nada acontece que não esteja no propósito de Deus. Poderia talvez pensar em algum momento que eu entrei para uma derrota, tendo em conta 18 anos antes do ministério apostólico, já era líder e tinha uma obra, uma comunidade, mas depois Deus pediu-me para começar um novo ministério. Este ministério começa exatamente numa altura em que nós estávamos em oração, em casa, e começamos no dia 28 de fevereiro de 2016, em casa, com a família, e a ideia era nós colocarmos esta obra distante da nossa casa, já tendo em conta o próprio contexto histórico. Mas, feliz ou infelizmente, apareceu este espaço e acabou sendo então o início da obra exatamente aqui no dia 10 de abril, no caso, dia 10 de abril de 2016. Está correto, muito bem. Então, esse é o ponto de partida. O ponto de partida é trabalho começado em casa, e dali recebemos pessoas, famílias e aqueles que também que marcaram a minha vida no passado, juntaram-se a nós e começamos esse trabalho. Este é o ponto de partida que não pode ser esquecido. Exatamente. Nos primeiros passos, quais foram os maiores desafios que o apóstolo enfrentou enquanto líder? Bem, o desafio primeiro é que para quem sai de uma visão para outra, é óbvio que tem sempre aquele paradoxo do que nós somos e o que queremos ser. Então, são desafios que nós enfrentamos, fazendo comparação entre o ministério em que eu já era líder e deixei, e agora o ministério que genuinamente iria nascer aqui nesse espaço. Então, havia aquele paradoxo. O desafio era vencer o passado para Deus fazer coisas novas. Esse que era o primeiro desafio. E vencer o passado significa esquecer-se das coisas que atrás ficam e começar uma nova obra. Imagine, você tinha 700 membros, você como líder está a liderar 700, e desses 700 depois Deus pede para sair e começar coisa nova. Um grande desafio. Essa separação. Apóstolo, ultrapassados os desafios iniciais, houve algum momento em particular que tenha sentido que foi Deus aqui? Bem, nós aprendemos nesta caminhada que há alguns momentos a gente fica com aquela sensação se o passo que eu dei é o mais certo, é o mais correto, mas esse tipo de dúvida depois termina porque vem aquela consolidação
a confirmação dos resultados, vendo o que Deus está fazendo, e a gente faz esta leitura e automaticamente a conclusão é essa: aqui é Deus. Porque se não fosse Deus, não teríamos esse passo dado no sucesso. Exatamente. Entre tantas experiências, quais conquistas espirituais mais marcaram o coração do apóstolo? Bem, para mim, o visionário, como apóstolo, pastor, nada melhor do que ver novos filhos Deus trazendo ao nosso lado. Deus trazendo novas árvores. Hoje, 10 anos depois, eu faço uma retrospectiva e faço também alguns enquadramentos, bons e maus momentos. O resultado é satisfatório por causa de novos filhos. Quando a gente recebe novos filhos, significa conquista. E o propósito sempre foi esse: este bairro tem que ser nosso. E na segunda-feira passada tive uma reunião com os moradores para fazer um balanço. E eu olhei pelo número que aderiu à convocatória, confirmando e afirmando que são demais morando ao redor da igreja. Isto é uma conquista, porque são novos, nasceram aqui. Eu chamo eles genuínos. Vocês, filhos, são genuínos. É a semente deste ministério. Então, eu considero conquista. Olhando para estes 10 anos que já passaram, como é que o apóstolo descreve a evolução dos membros da igreja em si? Como é que olha? Bem, ainda estamos num grande desafio e as nossas mensagens, as nossas pregações hoje ainda estão voltadas na consolidação daquilo que foi o princípio. Olhando, sim, os resultados, e a gente faz uma simbiose entre o que se prega e o que se vive. E, na verdade, vamos notando esta diferença de que ainda estamos muito aquém daquilo que se pretende. A visão genérica é que todos os membros, depois de entrar para esse ministério, se comprometerem que são de Deus, são desse ministério, se comprometam também a entrar para o processo de transformação. Pessoas quanto a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Isso descreve que nós temos que mudar, nós temos que entrar para o processo da transformação. Então, esta transformação ainda é um desafio. E faço fé, esta é a minha oração, que não só os 10 anos, mas sim os resultados devem ser também satisfatórios do ponto de vista do crescimento, do comprometimento, do ponto de vista da entrega, do temor. Isso é que me remete a fazer uma avaliação positiva. E quando nós chegamos a esse nível, ainda temos muito desafio para alcançar aquilo que são os propósitos. São claramente, apóstolo, 10 anos do agir de Deus na vida de várias famílias a nível do nosso ministério. Existe algum testemunho em particular do qual o apóstolo se lembre que represente bem o impacto da igreja na vida das pessoas? Bem, eu ia descrever esse testemunho em 3 pilares. Sendo que o primeiro pilar, para mim, é ver aquelas pessoas que há 10 anos atrás começaram este ministério, algumas famílias já provenientes do ministério, e hoje, 10 anos depois, essas famílias estão firmes na palavra. Isto é um testemunho para mim, marca a minha vida, porque o discipulado não é multidões, o discipulado é direcionar as nossas ações, os nossos ensinamentos e termos este relacionamento interpessoal, mantendo esta relação de forma firme e consolidada. Portanto, este é o primeiro pilar. O segundo pilar ia descrever, sim, a questão de novos membros que entraram para o ministério e que não continuam a ser membros. Hoje já são pregadores, já são líderes. Portanto,
caso de muitos filhos que eu conheci aqui no ministério, nasceram aqui, repetindo o que eu disse na pergunta anterior, que são filhos genuínos, como é óbvio. Hoje eu estou seguro com esse investimento na vida desses filhos. Para mim é um grande testemunho. Tudo o resto que aconteceu aqui neste ministério não deixa de ser um testemunho, mas referenciar exatamente a vida espiritual das pessoas, o crescimento dessas pessoas. Aqueles que não pregavam hoje estão a pregar. Pessoas que talvez antes eram tinham um estilo de uma vida, agora têm um estilo da vida de forma diferente. Então, o elemento fundamental para mim é ser testemunho que eu não deixo de escapar nessa nossa abordagem. Terceiro pilar é, na verdade, testemunho como olhando para as pessoas que este lugar não era nada. Este lugar era um escombros. Era escombros e era abandonado. Aqui fumavam pessoas durante a noite. E nós, com a força de Deus, transformamos este lugar em um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar de testemunho. Então, se marca 10 anos, faz parte da história. Este lugar também faz parte da história. Então, estou feliz com isso. Estamos todos felizes. Apóstolo, como é que a Igreja se tem posicionado diante dos desafios atuais? Qual é a responsabilidade social que a Igreja tem desempenhado na vida dos membros? Bem, fala-se muito que a Igreja é parceira do Estado, mas nós íamos olhar no outro ângulo. Na verdade, a Igreja faz parte do Estado. Não somente parceiro, mas está dentro do Estado. O Estado é que determina as leis, o Estado é que conduz o país com as leis, normas e regulamentos, e nós, Igreja, conduzimos o povo. O povo também faz parte do Estado. Então, tem que haver aqui um casamento entre o Estado e a Igreja. Nós, Igreja, temos o povo, e o povo pertence ao país. O povo sai das famílias e vem para a Igreja. Nós ensinamos as famílias em cuidar do bem público. Faz parte da contribuição para o Estado. Quando nós não só pregamos aquilo que é espiritual, nós edificamos as famílias, pregamos a fé, esperança, e temos sido, na verdade, ponta de lança do Estado. Onde o Estado não chega, nós chegamos com a palavra. Há lugares em que não tem água, não tem luz, mas nós vamos lá e levamos a palavra. O povo, em vez de viver desesperado, ainda tem essa esperança de que a vida melhor virá. Não só no contexto espiritual, mas vamos pregando a tolerância, vamos pregando aquilo que nós chamamos de esperança do próprio povo, da vida social que não tem hoje, mas que um dia eles podem ter esta vida. Então, para o Estado, para o país, nós temos dado um grande contributo. Imagina que o culto terminou e nós pregamos sobre reconciliação, perdão, pregamos sobre amizade, pregamos sobre o reconhecimento da autoridade, o reconhecimento paternal. Isso não é a igreja somente como tal, é a sociedade a ganhar. Quem sai da igreja sai de forma formatada, diferente, vai para casa, leva consigo as normas como pregação, mas que saem daqui como normas de convivência social. Chega na sociedade, sabe respeitar, sabe olhar para o investimento público do governo como algo que lhe pertence. Aquelas destruições, aquele vandalismo que muitas das vezes acontece. Pessoas da igreja já não participam nisso, porque tem temor. Então nós pregamos Deus na vida das pessoas, na vida das famílias, e eles levam o temor de Deus na sociedade. E temos uma sociedade saudável. Se nós tivéssemos, todas as igrejas, tivéssemos pessoas, esses jovens que estão nas ruas, os delinquentes, os bandidos, os gatunos, etc., estivessem na igreja, teríamos uma sociedade
saudável. Mas ainda temos o trabalho a fazer, são desafios, mas nós representamos o Estado para fazer o bem, que este bem possa servir o próprio país. Este é o nosso desafio. Então. Falando do edifício que é o nosso Ministério, qual é o papel que a liderança desempenha e que os membros também desempenham na construção da obra do Senhor? Bem, nós, para aqueles que fazem a história, aqueles que redigem a história do Ministério, eles contam os detalhes na sua escrita, contam os detalhes de como começou a obra, aonde começou, quem começou e quando começou, quantas pessoas estavam presentes e os investimentos também que foram tidos na altura estão lá descritos nesse historial e é muito bom não perdermos esses detalhes. Significa que houve um investimento familiar, um investimento pessoal, inclusive na venda de algum patrimônio, para se poder identificar este templo. E como sabem, não só este, temos o outro que é a catedral, e tudo foi um investimento familiar. Então, agora, o que se pretende é que os filhos que Deus deu-nos, ou deu-nos, possam ser participantes deste grande investimento, com as suas ofertas, suas ações de graça, seus dízimos e doações. Bem, alguém talvez poderia perguntar, isso não é um facto? Bem, facto é, mas ainda não é no nível que nós pretendemos. Portanto, há assim uma certa timidez de contribuições quando se fala de obra, que ainda continua a ser um peso pessoal e familiar alguns trabalhos de obra, tanto aqui como na catedral. Então, o próximo passo, depois desses 10 anos, é discutir na mente do povo a contribuição para termos uma qualidade em termos de infraestrutura. Queremos ter uma qualidade, o que temos ainda não é satisfatório, e em função daquilo que Deus colocou no nosso coração como propósito. E a catedral carece de grande investimento. Esse investimento passa pela contribuição. Então as contribuições ainda são tímidas e vamos fazer fé. Depois de 10 anos as pessoas têm outra mentalidade para podermos entrar num outro nível, num outro patamar que nos propusemos desde o princípio deste ministério. Apóstolo, por falar em desafios, olhando daqui para frente, quais são os desafios que o apóstolo encara que o ministério deve abraçar para chegar ao ponto que se precisa? Como é que quer ver a igreja daqui a 10 anos? Bem, nós somos uma comunidade, ou seja, estamos na visão ministerial. Visão ministerial significa que aqui é a sede e temos outras congregações. Então, quando estamos a falar do desafio daqui para frente, estamos a pensar também no crescimento espiritual. Crescimento espiritual fica consubstanciado numa edificação da vida espiritual, comprometimento, de novo temor, desafio, a fé versus ação. Uma igreja que tenha, na verdade, compromisso consigo próprio ou as famílias. Em cada família nós vamos encontrar pessoas comprometidas. Numa família, se tivermos 3 pessoas, 4 que estão conosco, as outras 2 não estão conosco, esse faz parte do nosso desafio. Ganhar a família. Cada membro que está aqui tem que saber que na minha casa tem mais 2 pessoas, tem mais uma pessoa. Então, vamos entrar para esse desafio de forma que a igreja seja constituída completamente por família. Outro desafio, olhando já na extensão, no crescimento ministerial,
Nós temos as 4 congregações hoje no ativo, que é Templo Shalom, Catedral Shalom, temos o Corpo de Cristo, temos o Aliança de Betel e temos o Grafani, são 5. Então, 5, nós queremos sair deste número crescendo. O primeiro passo, nós vamos olhar para Maé, onde já temos o espaço, o nosso espaço, e depois vamos para Cacoaco, também tem um espaço. Então, vamos abrir esses lugares para fazer parte do leque do número de congregações que nós temos. Outro desafio. Nós precisamos de consolidar as obras que são refletidas nas infraestruturas, como, por exemplo, a catedral, precisa de ser consolidada a sua obra. Aqui temos algumas obras que precisam ser também terminadas. No impacto social, estamos a pensar que daqui em diante temos que olhar na componente educativa. Então, temos um projeto, a abertura de uma escola de alfabetização, aqui mesmo, e depois também estamos a pensar abrir uma escola, que não vamos chamar colégio, mas vamos chamar a escola que vai estar anexada ao Ministério, para podermos ajudar aquelas famílias que não têm a capacidade de pôr filhos no colégio. Isso é na Catedral. E depois temos a construção de 2 templos. Pode não ser possível tudo este ano, mas temos que começar. Maé e Cacoá. Esses são muitos objetivos ou desafios como prioridade depois de 10 anos de ministério. Apóstolo, e já em jeito de fecho, uma palavrinha, uma mensagem a todos os fiéis a propósito deste nosso aniversário. Muito bem, povo abençoado, como sempre, meu nome é Samuel Justo, apóstolo e líder visionário deste ministério. O meu muito obrigado, em primeiro lugar, nesta trajetória dos 10 anos, vocês marcaram o meu coração. A minha alegria hoje é enorme por saber que tenho filhos, tenho aqueles que confiam na minha visão, estão caminhando comigo. Problemas ou dificuldades não faltaram, mas nós vamos olhar por aquilo que são os efeitos positivos. Muito obrigado pelos filhos que me apoiam, que contribuem financeiramente, contribuem com as vossas presenças, com a oração acima de tudo. Os departamentos que afincadamente trabalham, todos esses eu devo agradecer. Nesses 10 anos faço um balanço positivo e eu quero declarar que a satisfação do meu coração é enorme, não pelo facto de muita coisa ter sido feita, mas sim pelo facto de eu ter aqueles que fazem, porque tudo que foi feito por aqueles que sabem fazer. Eu quero contar convosco. E este é o discipulado que Deus colocou na minha vida. Começar com a primeira geração, passar para a segunda e chegar na terceira geração. Isso eu vou explicar por quê. Aqueles que hoje são os meus primeiros discípulos, me apresentaram os seus filhos como segundos discípulos e depois estão a me apresentar os seus netos como terceiro discípulo. Primeira, segunda e terceira geração. Isto é que é o discipulado. E eu me sinto realizado com todos os filhos que fazem parte do Ministério Mais. Muito obrigado por tudo. Conto convosco. Vamos comemorar com alegria. Vamos nos dar as mãos. Estamos no ano com o lema reconciliação e perdão, ou perdão e reconciliação. Mas que, acima de tudo, vamos pôr na prática aquilo que nos propusemos desde o primeiro dia do ano, janeiro no caso. Muito obrigado pelos departamentos e muito obrigado em particular ao Departamento de Comunicação e Imagem. Estamos juntos. Deus abençoe a todos.
Amém. Muito obrigada, apóstolo, por nos ter cedido estas palavras, o seu tempo. Fazemos fé que tudo corra bem. Temos certeza que o melhor ainda está por vir. Assim que nos esteve a acompanhar durante estes minutos, muito obrigada pela preferência e mantenha-se sempre ligado às informações que são divulgadas aqui na nossa página do Ministério Apostólico Internacional Shalom. Um feliz aniversário a todo o Ministério. Obrigada.